Olá, tudo bem com vocês? Estamos hoje inaugurando uma nova forma de discutirmos determinados assuntos sobre a nossa disciplina de cerimonial, né? Enquanto a situação continua dessa maneira, nós vamos ter que nos adaptarmos às novas tecnologias e fazer algo diferente daquilo que estávamos habituados a fazer. A minha proposta para vocês é que isso não substitua o nosso debate, que a gente possa, ao final de cada um desses tópicos que eu venho apresentar para vocês, que ele possa se transformar num debate, onde a gente possa aprofundar o conhecimento sobre as abordagens, trazer novas informações a respeito disso tudo. Gostaria muito de contar com a vivência e a experiência pessoal de cada um de vocês para que a gente possa trabalhar junto, né? Eu acho que pode ser bastante interessante e pode ser bem agradável para todos nós. Para a nossa aula de hoje, eu escolhi o tema eventos sociais. Então, eu vou passar para vocês alguns instrumentos ou algumas características dos eventos sociais e a partir daí a gente pode discutir a respeito disso tudo, né? Falando sobre eventos sociais, o que a gente pode entender, né? Os eventos sociais, eles são momentos assim extremamente importantes na construção da sociedade, né? Quando a gente pergunta para os autores mais românticos, eles dizem que são momentos de eternização de sentimentos para as famílias ou para determinados grupos que são pactuados com determinados vínculos, seja de amizade, de sangue, né? Mas também os eventos sociais eles são aplicados para as organizações em geral e muitas vezes eles pautam o registro e marcam determinados acontecimentos de forma absolutamente brilhante, né? E cabe a nós, organizadores de eventos, a combinação de todos os procedimentos organizacionais para que a gente possa alcançar o sucesso desejado, né? Nos eventos sociais, a gente trabalha basicamente com a cena em si, né? Então, é criado a cena para que as coisas possam acontecer, né? Nos instrumentos que a gente trabalha, né? Então, os eventos sociais, todos eles têm uma base gastronômica, né? Seja um coquetel, seja uma recepção, seja um jantar. Então, praticamente, todos eles trazem em si uma estrutura gastronômica forte, importante, que são consideradas pelos convidados, né? Então, a estrutura gastronômica ela passa a ter uma importância muito grande nos eventos sociais. Então, a primeira coisa, a gente precisaria deixar claro que tem um elemento muito importante, saber construir um cardápio, né? Aí você pergunta, mas o que é um cardápio? É aquela lista que a gente apresenta as opções de escolha de alimentos, bebidas, sobremesas, né? É aquela lista que a gente faz. Então, é sabedoria organizar um bom cardápio. E como organizar um bom cardápio? Quais são as coisas que eu devo levar em consideração? Primeiro, o perfil do público-alvo. Então, eu preciso levar em consideração o perfil do público-alvo. Então, as características desse público-alvo, a quantidade de pessoas também. Eu preciso levar em consideração também o lugar onde vai acontecer o evento social, né? E também a época, porque é recomendado que eu trabalhe com as minhas escolhas, elas devem passar obrigatoriamente por itens que sejam disponíveis para consumo, né? Outra coisa importante é a decoração. Então, a decoração ela precisa ser muito bem equilibrada e harmoniosa, né? De certa forma, a decoração ela traz a marca do evento social que você quer organizar, né? Então, a questão
de flores, a harmonização de flores, a quantidade de flores que você coloca, precisa levar em consideração essa questão das alergias que muitas pessoas têm com relação às flores, né? Então, os arranjos, a gente recomenda que os arranjos eles sejam sempre em pontos onde não fique muito próximo da respiração das pessoas, para que não possa provocar alergias, né? Que as pessoas não fiquem incomodadas com isso. Nós temos também as toalhas, né? As toalhas se constituem um recurso muito importante. Então, com as toalhas, a gente consegue nivelar, consegue tirar defeitos, consegue equilibrar e consegue, logicamente, trazer beleza, né? E cores para a decoração do ambiente. E também outro recurso extremamente importante, outro recurso que é bem utilizado, e se bem utilizado pode causar um efeito interessante, né? São as frutas regionais, né? Que elas podem muito bem compor a organização das mesas como arranjo, que vai ficar muito bonito, sem dúvida nenhuma. Nas recepções, tanto oficial, social ou de negócio, recomendam-se alguns detalhes, né? Primeiro, as bebidas. Devem-se valorizar as bebidas nacional e regional. Tá? Então, é extremamente importante que o anfitrião ou quem vai organizar a recepção que se preocupe em prestigiar e valorizar aquilo que é de produção local quando se diz respeito à bebida. Os alimentos, eles requerem uma definição adequada do menu, bem como o tipo de serviço. Por quê? Dependendo do tipo de alimento que você escolhe, você pode determinar um tipo de serviço. Tá? Então, se eu vou fazer um determinado alimento, ele só ficaria adequado se fosse servido empratado e à mesa. Ou então ele poderia ser servido num buffet de autosserviço, né? Então, a escolha dos alimentos e a preparação adequada daquela lista de cardápio, né? Daquela lista dos ingredientes e dos alimentos que eu vou preparar, ela pode determinar o tipo de serviço que eu vou apresentar. E as sobremesas, recomenda-se muito que sejam servidos frutas e doces da região, né? Então, nas recepções, é muito importante que você valorize um pouco da cultura gastronômica do local. Isso traz requinte, isso traz prestígio, isso ajuda na criação de uma imagem, Nas recepções, a gente precisa entender que em toda recepção há convidados e anfitrião, né? Então, nós temos a lista das pessoas que foram contempladas com o convite e nós temos as pessoas que nos pediram para organizar. Nessas recepções, a questão dos convidados ou do próprio anfitrião, poderá haver autoridades e homenageados, se fizer parte de uma programação do evento. É de fundamental importância que os organizadores de eventos conheçam o básico em comportamentos protocolares, etiquetas e trajes para adequar, contratar e supervisionar. Então, qual é a recomendação que eu faço? Então, quando se vai organizar uma recepção, a primeira grande tarefa é conhecer bem o perfil do nosso público-alvo. A partir do perfil do nosso público-alvo, nós podemos desenvolver uma série de outras atividades, como a escolha do cardápio, se há necessidade da questão de trajes, da indicação de trajes, né? Se há necessidade de uma etiqueta um pouco mais rígida, nós podemos preparar melhor a equipe que vai servir para que elas se sintam capacitadas e a apresentar um serviço
que venha a impressionar as pessoas. Alguns tipos de serviços interessantes, né, que a gente tem, por exemplo, tem o coquetel, que o coquetel, acho que todos nós temos a experiência de ter passado, de ter sido convidado para um coquetel, que são uma, como é que se diz, é um mix de drinks, de bebidas e comidinhas, né, muito utilizado na abertura de eventos. Muitas vezes o coquetel ele pode até ser usado como um amortecedor para um jantar. Então, enquanto você aguarda as pessoas chegarem, a lista de convidados chegarem, né, que você possa ir servindo alguma coisa para que as pessoas se entretenham, para que elas circulem e que você vai, de alguma forma, criando o ambiente para o jantar ou para a recepção um pouco mais formal. Também, muitas vezes, nós usamos o coquetel como evento em si, né, onde são servidas bebidas diversas e também salgados variados, né? A quantidade disso tudo depende do que vem a seguir, né? Para os coquetéis, em geral, que ele é o evento em si, costuma se servir bebidas com uma dosagem alcoólica razoável, né? Então você pode até trabalhar com bebidas alcoólicas um pouquinho mais fortes, mas quando você tem um jantar na sequência, ou você tem uma reunião de negócio, ou você tem uma palestra, recomenda-se que o coquetel controle bem essa questão da graduação alcoólica, né? Para que não haja nenhum tipo de desconforto, para que as pessoas estejam em condição de aproveitar a etapa seguinte. O coquetel ele tem duas formas de serviço, né? Ele pode ser servido por garçons, pessoas que vão circulando no salão ou no espaço que você preparou, vão servindo, ou então ele pode ser colocado tudo isso em uma bancada, né? Em uma bancada onde as pessoas se servem, elas vão se servindo. Normalmente a gente recomenda de que as comidinhas, né, possam ser colocadas nessa bancada para que as pessoas venham se servir, mas que a bebida sejam servidas pelos garçons, né? Então é interessante, até porque a maioria das pessoas tem alguma dificuldade de abrir garrafas ou de colocar a bebida no copo, então muitas vezes pode acontecer alguns acidentes, né, de derramar ou de derrubar alguma coisa. Então se recomenda que nessa modelagem de coquetel buffet, que você coloque as comidas numa bancada bem arrumada, bem preparada, com arranjo bonito, né? E que depois os garçons sirvam, e na medida que vão sendo, os convidados vão chegando, os garçons vão servindo as bebidas. Serviços à mesa, né? Eu separei aqui alguns tipos de serviço à mesa, com alguns pequenos detalhes, algumas pequenas curiosidades, né? Para que a gente tenha a noção de como organizar um jantar, né? Serviço à mesa, quando a gente fala de serviço à mesa, nós estamos falando de uma recepção um pouco mais formal, nós estamos falando de um serviço um pouco mais sofisticado, né, onde todas as pessoas ficam sentadas, e é isso que normalmente acontece, né? Então, o que é importante, né? O que é importante? O tipo de serviço que você vai fazer, ele tem que ser adequado para o perfil do público-alvo. Nós temos alguns tipos de serviços que são tradicionais quando a gente organiza as recepções, né? Um deles é o serviço à inglesa, que ele tem uma variante serviço à inglesa direto, serviço à inglesa indireto, né? Normalmente ele é aquele tipo de serviço que a gente tem nos restaurantes, naqueles restaurantes mais refinados, né? E os garçons servem, né, distribuindo harmoniosamente os alimentos nos pratos. Os anfitriões sentam-se nas extremidades da mesa
e os convidados ocupam os demais lugares, né? Normalmente, nesse tipo de serviço, os lugares são identificados com aqueles crachazinhos de mesa, onde as recepcionistas ou os recepcionistas conduzem os convidados até os seus lugares, né? Existe sempre uma preocupação de mesclar esses lugares, né? Então, de fazer com que o interesse do anfitrião seja contemplado na distribuição dos lugares, com o intuito de aproximar pessoas ou de evitar aproximação de pessoas que não sejam que não tenham um comportamento de amizade, né? Que não tenham um comportamento amistoso, né? Eu coloquei aqui uma foto do tipo de serviço, né? Serviço em inglesa. Então, a gente diz que a recomendação é que tenha um garçom para cada 15 convidados em média. O número é inferior ao requerido pelo serviço à francesa. A cada 15 convidados. Então, significa o quê, né? Em média, uma mesa que a gente organiza, ela tem em torno, só para vocês terem uma ideia, uma mesa tem em torno de 4 a 5 lugares aproximadamente. Principalmente quando são aquelas mesas redondas, a gente quase sempre organiza para 5 pessoas, né? Então, significaria que cada garçom cuidaria de um conjunto de 3 mesas aproximadamente. É mais ou menos isso. Tem mais uma imagem, né, do tipo de serviço, como o garçom serve. Observe que o garçom serve sempre pela esquerda, né, do comensal, da pessoa que está sentada à mesa, e quando ele vai retirar os pratos, os talheres usados, ele retira sempre pela direita. Tá certo? Então, esse é um detalhe importante na capacitação das pessoas que vão nos ajudar a servir. Tem um serviço à brasileira, né? O serviço à brasileira, ele é um serviço prático, né? Então, ele é prático, mas não quer dizer também que ele seja menos importante, né? Na verdade, o serviço à brasileira ele teve influência tanto do serviço à inglesa como do serviço à francesa, né? Quando os nossos jovens iam estudar na Europa, eles voltavam com essa prática, essa maneira de conviver, e aos pouquinhos foi se criando um tipo de serviço com a característica do brasileiro, né? Uma das características importantes do serviço brasileiro é que ele é um pouquinho mais despojado, né? E as pessoas, os convidados podem se servir à vontade, né? Também acontece de que o anfitrião sirva os seus convidados, né? É importante que haja lugar para todos se sentarem, né? E que a mesa tenha espaço suficiente para dispor talheres, copos e guardanapos e travessas. Eu coloquei uma imagem também para que vocês pudessem ver assim, o estilo, né? Como a gente prepararia a mesa e como deixaria a mesa adequada, né? Então aqui você tem os talheres, você tem a questão, os pratos, né, que serão servidos, você tem os copos e taças que serão servidos. Você pode perguntar e ficar curioso, assim, de perguntar o seguinte: mas por que tantos talheres se vai servir um tipo de jantar? Olha, na medida que o serviço aqui foi organizado para que a pessoa possa comer tudo aquilo que foi colocado no cardápio, né? Então, você tem a quantidade de talheres e taças que possa servir a tudo aquilo que foi planejado no cardápio. Se porventura você não quiser comer uma determinada coisa, por exemplo, aqui supõe um prato de sopa aqui por cima, né? Aqui nós temos uma colher. Se a pessoa não vai tomar sopa, não vai comer a sopa, né? Ela pode simplesmente recusar e o garçom está preparado para retirar isso daí, tá bom?
Aqui mais uma imagem, né, onde a gente mostra assim, a questão do serviço mais despojado, então o tipo de uma mesa com serviço à brasileira, então com todos os itens do cardápio aqui sobre a mesa, né? A gente imagina que o anfitrião possa servir, né, no caso da imagem, que as crianças possam ser servidas pelos adultos, né? Serviço americano. O serviço americano, ele é um serviço assim, é mais atual, foi talvez assim um dos grandes é, divulgadores do serviço americano, foi esse estágio de globalização que a gente vive, né? Os encontros rápidos, as pessoas precisavam de um pouco mais de agilidade, ou até mesmo quando você quer apresentar um serviço um pouco mais despojado, sem desmerecer, logicamente, a qualidade daquilo que você está entregando, né? É um serviço prático e rápido, né, que atende um número maior de pessoas. Então, a gente recomenda que no serviço americano você tenha aquelas ilhas de serviço, você dispõe os alimentos naquelas ilhas de serviço, né? E que ele, para cada 50, 60 pessoas no máximo, você possa ter uma ilha para atender isso daí, para evitar um número grande de pessoas, para não evitar uma fila grande de pessoas, né? Nós temos, o convidado encontrará no aparador os alimentos, talheres, copos e guardanapos, então cada um se serve à sua vontade. Os convidados se colocam em fila para se servirem e retornam para os seus lugares. Você pode dizer, por ser um serviço mais despojado, eu preciso identificar os lugares. É sempre muito bom num jantar, mesmo que com um serviço mais despojado, é sempre bom que você prepare a distribuição das pessoas, né, dos assentos, de acordo com as características e com o interesse do anfitrião. Ele quer que fulano conheça cicrano, né? Ele quer que fulano se aproxime e converse mais com outra pessoa. Então, tem esse objetivo quando a gente faz a identificação de lugares, né? Tem a imagem, então, olha como a gente prepara aqui a distribuição desses dos talheres, pratos, né? Em uma bancada a gente coloca tudo, os pratos, travessas, e o que a gente vai servir, o tipo de bancada para as pessoas se servirem, né? É absolutamente importante que conte com a presença de pessoas que possam orientar o serviço. Olha, muitas vezes a gente não consegue se servir direito ou pegar uma porção de forma adequada. Para evitar acidente, é sempre muito importante que você tenha pessoas preparadas para auxiliar nos serviços, né? Nos serviços em geral. Então, é muito importante isso daí. É muito importante também não trabalhar com quantidades muito grandes para esse serviço. O ideal é que haja um esquema de reposição ágil, para que no momento que uma determinada porção, um determinado alimento vai se esgotando, que ele possa ser reposto. Então, não é bacana, não é bonito você deixar uma bandeja, a pessoa raspando o que sobrou para poder se servir. Então, é importante que, primeiro, não sejam não seja servido uma quantidade muito grande e que também você possa repor isso de maneira bem mais ágil, né? Bem mais ágil. Serviço à francesa, né? O serviço à francesa é considerado como o serviço mais sofisticado à mesa, onde o conhecimento de etiqueta será colocado à prova, então, e principalmente intimida um pouco aos convidados, né? Mas principalmente aos organizadores. Então, o conhecimento da etiqueta, a preparação de maneira adequada, a qualificação de quem vai ajudar a servir, né? Então, todo o serviço é executado por garçons, tá?
a gente diz o seguinte, que um garçom ocupa-se aproximadamente de 8 pessoas, né? Mais ou menos 8 pessoas, né? Então, você tem aí, normalmente, uma mesa, em geral, de 4 a 5 pessoas, então o garçom vai se ocupar de aproximadamente 2 mesas e fica o tempo todo. Na maioria das vezes, esse é um serviço empratado, né? Então, o prato já vem pronto. O prato já vem pronto lá da retaguarda, né, do espaço de retaguarda, ele já vem pronto e o garçom serve o prato pronto. Este é um tipo de serviço, né? Como se coloca a mesa. Então você tem aqui algumas imagens, né? Algumas vezes impressiona para as pessoas a quantidade de talheres, né? A quantidade de pratos que tem, a quantidade de copos e taças. Para o convidado, essa não deve ser uma preocupação. Não precisa ser uma preocupação, porque no momento que o convidado recusar um tipo de alimento ou de bebida, automaticamente o garçom vai retirar e vai desocupar o espaço para que seja servido o outro alimento. Agora, tem algumas dicas, né? Eu até chamei aqui de etiqueta em recepções sociais, né? É, é importante que os convidados eles cheguem e que sejam reunidos em um determinado espaço e que sejam conduzidos à sala de jantar no momento que o jantar for começar, né? Então, normalmente não é agradável as pessoas vão chegando e você já vai direcionando essas pessoas para suas mesas, né? O ideal é que se sirva um coquetel. Então eu disse para vocês que serve de amparo muitas vezes o coquetel para enquanto você espera que todos os convidados cheguem, né? E a partir daí eles são conduzidos, né? Então você pode usar de recepcionistas, né, que possam trazer essas pessoas para os seus lugares. O próprio anfitrião ele fica na sala de entrada do jantar, na hora que vai começar a ser servido o jantar, ele fica na sala de entrada do jantar, fazendo a recepção formal de todos os seus convidados, né? Então, não se esqueça que é sempre importante que tenham os cartões de mesa, né, aqueles crachás de mesa, indicando os lugares. E os convidados nunca se sentam antes do anfitrião e devem se levantar a mesa, devem se levantar da mesa ao mesmo tempo que ele, né? Então, se terminou o jantar, ele é o primeiro a se levantar, então a partir daí todos os convidados também se levantam da mesa. Em almoços e jantares oficiais, nenhum convidado poderá ser representado. Então, assim, não há aquela figura de que eu vim representando o fulano de tal. Não há isso, né? Quando acontece, olha, você me convida, eu não posso ir. Ah, mas então teria que ser refeito um outro convite para que uma pessoa pudesse estar no meu lugar. Então não há a etiqueta não nos permite que haja esse tipo de representante, né? Algumas vezes, quando a gente convida para o jantar, é colocado aquele aviso, né, do RSVP, que o convidado liga para confirmar sua presença, ou não, né, a sua presença ou a sua ausência. E muitas vezes pode acontecer do convidado dizer, eu posso mandar alguém para me representar? Então, o ideal é que, delicadamente, se diga que não, né? O lugar de honra é ocupado pelo anfitrião. Os convidados ocupam lugares à direita e à esquerda dele. Isso quando a gente trata de uma mesa longa, né, uma mesa grande, que todas as pessoas ficam sentadas na mesma estrutura, no mesmo equipamento, né? Existem outras maneiras também de você ter diversas mesas retangulares, quadradas ou redondas, né?
E a mesa onde se sentará o anfitrião tem que ficar numa posição de destaque. Eu costumo orientar de que o anfitrião deve ficar em um lugar de onde ele possa enxergar todos os seus convidados, né? Então, a mulher senta-se sempre à direita do seu acompanhante. Então, se senta o convidado, à sua direita vai se sentar a sua acompanhante. Os arranjos de flores, né, ou de outras naturezas, eles deverão ser baixos, né, e de preferência com flores naturais e sem cheiro, por aquele motivo que eu já falei anteriormente, no início da nossa aula de hoje. Eu falei de que poderia causar alergia, então nós trabalhamos com um complicador muito severo, que é o pólen. Muitas pessoas têm alergia ao pólen e muitas nem sabem disso. Tá? Então, para evitar qualquer tipo de constrangimento, é preferível que você não corra esse risco. Não se servem sopas, crustáceos e maioneses de jantares formais, né? Então, assim, as sopas, por conta das dificuldades do processamento, então, um jantar formal, você nunca serve sopa, nunca serve crustáceos em geral, né? Então, é perigoso. Primeiro, os crustáceos são alérgicos, né? Assim como a maionese pode provocar alergia ou qualquer outro tipo de desconforto, né? E os crustáceos têm um outro complicador. Eles são de difícil manuseio, né? Então, para evitar esse tipo de constrangimento, não se servem esses tipos de alimentos. Sopas, crustáceos e maioneses em jantares formais. O anfitrião se colocará num ponto conveniente na entrada do salão, então isso é aquela recomendação que eu coloquei antes, né? É, para os agradecimentos da presença dos convidados, antes e após o jantar. Então, o anfitrião, ele se despede dos seus, ele acolhe de maneira formal na entrada, né? E ele se despede de maneira formal na saída, sempre se colocando no lugar. Quando se dá todo o serviço por terminado, todas as conversas foram esgotadas, né? Então, o anfitrião se dirige à porta. Esse é um sinal para os convidados de que a festa acabou, o jantar acabou. Com relação à música, né? Então, nos jantares é permitido tocar música, mas sempre música suave, sempre música suave. Uma boa dica, né? Então, o mundo inteiro tem usado muito a bossa nova orquestrada, né? Como música, uma música suave, uma música de fundo, que as pessoas não impedem as pessoas de conversar e de se relacionar. Apresentações artísticas e culturais, elas devem sempre acontecer no final do jantar. Então, depois que todos terminaram do jantar, né, terminaram a refeição, poderia ser um almoço também, né? Então, uma apresentação artística deveria, e até mesmo um discurso, uma homenagem, ela deveria acontecer nesse momento. Então, todo mundo terminou. Enquanto se servem as sobremesas, você pode apresentar, tem um pequeno show, eu tenho um discurso, eu tenho uma homenagem a se fazer, né? Outra coisa extremamente importante, né? E num, num mundo de selfies em geral, não se devem fotografar durante os jantares formais, tá? Se houver necessidade, se o anfitrião quiser fotografar, ele contrata um profissional especialmente para isso. Então, não se recomenda que os convidados tirem fotos, que façam selfie, de maneira nenhuma, em nenhum momento do jantar ou do almoço, né? Como eu devo me comportar, né? Então, quais são os cuidados que eu devo ter à mesa? Os talheres devem ser colocados no prato na forma vertical e paralela. Pensa sempre o seguinte: eu vou colocar o garfo, a faca, outro tipo de talher que foi usado, né? Eu vou colocar ele sempre com o cabo na minha direção.
e na forma vertical no prato, tá? O guardanapo deve ser deixado ao lado do prato, então se pergunta muito, mas eu coloco o guardanapo, eu preciso dobrar, eu preciso deixar ele de alguma maneira? Não, você terminou o uso, você simplesmente pega pelo meio do guardanapo e deita ele sobre a mesa, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, isso não tem importância. Um detalhe sobre o guardanapo, né? Muitas vezes as pessoas se sentem absolutamente incomodadas com relação ao guardanapo. Quando são servidos aqueles guardanapos no jantar formal, obrigatoriamente o guardanapo é de tecido, né? Então, no jantar formal, o guardanapo é de tecido. E a função do guardanapo é proteger o colo. O colo. Então, se coloca no colo o guardanapo, né? Ele é aberto no colo. Todas as vezes que você precisar beber alguma coisa, você, antes de levar o copo à boca, você pega o guardanapo, puxa o guardanapo, limpa os alimentos que ficaram nos seus lábios, né? Os fragmentos de alimentos que ficaram nos seus lábios, para que você possa usar o copo. Nunca se deve beber alguma coisa sem antes limpar os lábios. E depois o guardanapo volta para o colo. Quando eu termino de... eu preciso ir no toalete, né? Você retira o guardanapo, você vai no toalete, quando você volta, você se recompõe com ele ao seu colo, né? Algumas pessoas perguntam, poxa, mas essa questão de cinzeiros, essa questão de palitos, né? Isso hoje em dia, assim, é absolutamente desnecessário, né? Então, paliteiros, cinzeiros, se você quiser, por uma questão de zelo, organizar, que coloque isso lá no banheiro, lá nos toalhetes, tá? Então, deixa isso lá. Hoje em dia, a gente nos toalhetes, a gente coloca enxaguante bucal, a gente coloca é, fio dental também, que substitui os palitos que são tão prejudiciais, né, à saúde das pessoas porque causam lesões na gengiva, né? E os cinzeiros, eu recomendo que os cinzeiros não tem lugar nenhum, né? Porque se você quiser criar uma ala para fumante fora do espaço, então que crie, né? Mas acho que todo mundo consegue ficar 2, 3 horas sem fumar, né? Ninguém morre por causa disso, mesmo que seja muito viciado, né? E tem, assim, são vários os tipos de eventos sociais. E para finalizar, eu queria só lembrar vocês, olha, assim, quais são aqueles que mais acontecem além daqueles que são recepções de empresa, recepções oficiais. Nós temos as festas de debutantes, nós temos os casamentos, aniversários, aniversário de casamento, homenagens, né, que a gente faz e tantos outros, né? Então, aqui eu termino a minha apresentação desse tópico de hoje. Eu gostaria agora que a gente se organizasse num pequeno debate para que a gente pudesse conversar a respeito desses tópicos que foram elencados. Eu tenho certeza que na vida de vocês, enquanto profissionais de eventos, vocês vão em diversas ocasiões, em diversas situações, se submeterem ao desafio de organizar um evento com a tipologia de evento social. Então, é bastante importante que vocês tenham o conhecimento, o traquejo para trabalhar. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, eu queria que a gente abrisse agora um pequeno debate para que a gente pudesse discutir um pouco sobre todas essas curiosidades. Esse é um tema muito agradável, né? Muito gostoso de conversar. É isso aí, gente.